Boa noite a todos. Estamos ao vivo, são exatamente 21 horas. Hoje eu tenho a alegria de receber pela primeira vez, com muita satisfação e sentindo-me um privilegiado, o Dr. Tiago Castro. Eu vou inclusive colocar o tema da nossa live hoje, enquanto ele chega. Peraí. Certo. Pronto. Deixa eu só fixar agora. Pronto, sejam todos muito bem-vindos. Paulinha está por aqui já. Se vocês estiverem ouvindo bem, me vendo bem, por favor, me dê um retorno, eu agradeço. Silvia, sejam bem-vindos. Carlos, Maiene, tá dando para ouvir bem e ver bem? Newton, boa noite. Tudo ok, Paulinha. Obrigado. Deixa eu já ter o convite aqui, acho que doutor Tiago. Chegou o Tiago. Doutor Tiago Castro, muito boa noite. Boa noite. Esse sotaque seu é o que convenceu a estar nessa live essa noite, porque tu fala com esse sotaque muito gostoso, professor Rodrigo. Cara, é sensacional. Às vezes eu olho ali e falo, cara, é bom ouvir esse sotaque. Rapaz, esse sotaque é fogo, porque o sotaque da gente, a gente é habituado, né? Acha tão É comum que a gente. sensacional. Não, mas é sensacional. Eu acho que é isso, Mas, homem, identidade, né? danado é quando o camarada se empolga, aí fala um monte de coisa na tela Ah, da gente. mas vale a pena. Eu acho que tá tudo valendo e, enfim, eu acho que a autenticidade, né? Hoje a gente vive É, num momento onde tá todo mundo sendo muito politicamente correto, não te falando nenhuma palavra fora da linha, e esse mundo tá uma chatice, né? tá. E aí a gente tá no que tá. É Então um eu acho muito saco, bom quando a realmente é um gente é saco. autêntico aí. É. Ô, Tiago, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Muito obrigado pelo privilégio de estar nessa live com você. Teu trabalho é fantástico. Você é uma pessoa, é um profissional competentíssimo e eu estar aqui nessa live com você é um motivo de muita alegria, porque você já está aí há um tempão fazendo um bom trabalho com crianças e poder dialogar com um pediatra da sua envergadura para mim é um privilégio. Então, para início dessa live, eu gostaria de registrar a minha alegria e a minha gratidão pela sua pronta disponibilidade para essa conversa, Tiago. Queria logo registrar isso aqui de início. Perfeito. Rodrigo, eu te acompanho, acho que já tem quase um ano. Mesmo não te seguindo, e eu não consigo seguir quase ninguém, porque assim, quem vive com rede social não acaba, tem muita dificuldade de consumir. As pessoas falam, nossa, eu não sigo para vocês terem ideia, alguns dos meus irmãos, assim, tipo, porque realmente é impossível. Ah, e quando você quer falar com seu irmão? Eu ligo, pronto, eu ligo com meu irmão e falo com meu irmão, né? E quando a equipe aí de assessoria sua entrou em contato, vou te dizer por que que eu aceitei essa live, assim, no momento que eu não me cabe lives de tanta correria. Existe uma falha na psicologia muito grande, mas muito grande mesmo. Eu trabalho mais com psicologia comportamental. Então, no caminho da comportamental, a gente está relativamente bem. A gente consegue perceber que a gente está um pouquinho melhor. Mas na psicologia, nesse olhar mais macro, desse olhar de profissionais que conseguem realmente chegar para um pai, para uma mãe, falar o que precisa, orientar. O psicólogo é um grande mestre. Acontece que no Brasil parece que é banalizado, né? Em outros estados, desculpa, em outros países, eu, por exemplo, eu atendo pacientes dos Estados Unidos de forma online, o psicólogo tem um valor. Eu tenho uma paciente agora que ela está com a criança autista na escola, né? E aí ela falou que foi lá um psicólogo da prefeitura. E aquela criança estava ali no local, ela falou, aquela criança vai para cá. Mas assim, com uma autoridade, e a gente percebe essa quebra realmente
do cerne, que da essência do psicólogo. E aí eu comecei a acompanhar e vi que você fala para psicólogos o quanto é importante resgatar um bom psicólogo. E, gente, psicólogos infantis, assim, a gente precisa demais de vocês. Por quê? Porque os pais estão fazendo muita merda. É literalmente isso. Então a gente tem que tentar arrumar a vida dessas crianças por conta que elas precisam ter um futuro melhor. Porque o que a gente se depara hoje são crianças realmente trancafiadas nas telas, crianças sedentárias, mas é magrinho. É magrinho, mas é desnutrido. Como assim, Thiago? Come mal, mas é magrinho. Acredite, é desnutrido. Tem deficiência de ferro, tem deficiência de vitamina C, tem deficiência de... Só ácido fólico não, porque todas as farinhas no Brasil são enriquecidas com ácido fólico. Tem deficiência de vitamina D, tem deficiência de vitamina E. E o que isso impacta? No cérebro. No cérebro dessa criança. Então a gente tem uma quantidade tremenda de crianças magrinhas, desnutridas, que quando a gente olha, não, tá saudável, o moleque fica o dia inteiro na televisão, não brinca, não corre, não aumenta a interação, e muito mediado pela falta de autoridade do pai de entender quem é ele, não de autoritarismo, mas quem sou eu nesse processo? Qual que é o meu papel dentro desse processo? Então a gente percebe papéis invertidos, a mãe é pai, o pai é mãe, é um desastre isso, e quando a gente procura ajuda profissional, outro desastre, né? Infelizmente é isso, e eu falo como assim, com quem atende crianças há alguns anos, a gente tem um buraco na formação, seja aí pela toda a formação acadêmica, a gente sabe que tem muito viés dos profissionais, mas principalmente vocês são fundamentais, psicólogos e pais e mães que estão aqui, né? Para a gente tentar reestruturar essa base. Eu vejo as pessoas, eu já me estendi aqui como um bom sanguíneo, tá, Rodrigo? Eu vejo as Fique à pessoas vontade. discutindo sobre política, o A, o B, o A, o B, e as pessoas perguntam, e aí, o que você acha? Eu falo, vocês estão perdendo tempo, nem o A, nem o B. A gente tem que olhar para essa pequena geração aqui, tentar fazer homens bons, homens que não são corruptos, homens de valores, e aí talvez daqui 20 anos a gente resolva isso. Talvez, assim, sabe? Talvez. Aquela pequena luzinha lá no fundo tá Sendo nessa bem otimista, geração. né? Sendo bem Porque otimista. enquanto você ficar aí brigando por conta do A ou por conta do B, ao invés de estar estudando, lendo, se aperfeiçoando, entendendo o que são, por exemplo, o que a gente acabou de falar aqui, temperamentos, entendendo um pouco das camadas da personalidade, entendendo um pouquinho mais das 5 linguagens do amor, que são coisas tão fundamentais para a criação de filho, né? E saber quem é o pai, quem que é a mãe. Então, parabéns, parabéns, porque eu falei, o dia que a gente se encontrar aqui vai ser o maior prazer, então, receber esse convite com muito carinho, com muito respeito, porque você faz um trabalho belíssimo nesse sentido, Rodrigo. Olha a razão pela qual eu disse há pouco que eu sou um privilegiado. Olha o tanto de informações importantes, de reflexões pertinentes, né? Eu vi que até uma das pessoas que estão nos acompanhando perguntando: "Pô, os pais estão fazendo muita merda? Como assim?" Infelizmente estão. Esse é um fato. A gente não pode negar isso. Por diversas razões, e não é de hoje, já há um bom tempo. Pelo menos há aproximadamente quase 50 anos. E isso é muito grave, isso é uma questão estrutural, cultural, pensada, numa perspectiva de engenharia social mesmo, tendo as crianças como alvo, porque são as próximas gerações, e quantas crianças, como o próprio Dr. Tiago colocou, já há pelo menos 50 anos, são colocadas de frente a telas e são expostas a conteúdos inapropriados, e não só inapropriados, mas até psicopatogênicos, e os pais não percebem simplesmente para que eles fiquem quietos, para que eles não atrapalhem a rotina, para que eles fiquem ali e eu possa fazer o que eu preciso. E aí você entrega seus filhos a essas pessoas que você não conhece, você abre a sua casa para um estranho através da tela. E veja, isso está acontecendo já há muito tempo. Por que os pais são responsáveis por isso? Porque nós que temos filhos, nós temos a total e absoluta responsabilidade por eles. Isso é um fato. Então, quando nós nos deparamos com uma vida da qual nós, por nossa responsabilidade, geramos, nós temos que cuidar dela e não terceirizar e expor essa criança a perigos que, inclusive, ela desconhece. Então, é nesse sentido que tanto o Tiago e eu, nós como profissionais que atuamos no universo infantil,
não nos preocupamos, nós nos ocupamos. Nós estamos ocupados com isso e trabalhando diuturnamente nesse sentido. Inclusive, Tiago, foi por essa razão que eu pensei exatamente num trabalho que pudesse disponibilizar os colegas psicólogos que tratam de crianças, né, que eu organizei uma mentoria, para que nós pudéssemos ter um espaço, enquanto psicólogos, para pensarmos, né, não só profissionais, mas também pais, mas, claro, pais e profissionais. Eu não fechei só entre os profissionais, porque os pais também precisam desse espaço. Mas os profissionais estão ali e precisam, em muito, dessa orientação que muitas vezes não tem na faculdade. Tem poucas pessoas como referência. Essa aqui é a verdade. Porque, como tiveram péssimas formações, então, para se destacar também na atividade profissional, você também acaba não se destacando e acaba não servindo de referência para outros, porque você não faz um bom trabalho. Infelizmente, essa aqui é a verdade. Então, disponibilizar um trabalho e um serviço para que outros colegas psicólogos possam refletir juntos a partir de um trabalho, porque eu tenho pelo menos 17 anos atuando na clínica infantil. 17 anos. E não só atendendo as crianças, como também atendendo aos pais. A gente sabe que muitas vezes a criança vem como um sintoma dos pais. Isso é um fato. Vem para o consultório, para um processo psicoterapêutico, quando nós vamos investigar, o que é que está acontecendo? A casa está de cabeça para baixo. Pô. A casa está de cabeça para baixo. E muitas vezes a gente acaba direcionando muito mais as intervenções para os pais e procurando preservar a criança no centro interal, como uma espécie de proteção, né? Uma espécie, vamos dizer assim, como se nós fizéssemos um campo de forças, né? Pensar naqueles desenhos da década de 80, né? Um campo de força ali de proteção à criança para que ela não seja tão atingida por essa desordem dos pais. E por isso que a proposta dessa live foi exatamente como corrigir crianças na medida certa. Porque a gente pensa o seguinte, para corrigir a criança, a gente vai lá e interfere na criança tal, como se a criança fosse um problema. Mas será que nós não temos que corrigir primeirissimamente os pais, os adultos, para que eles daí possam ter a possibilidade de corrigir seus filhos, sabendo o que é a correção, sabendo por que corrigir, sabendo o que é uma medida certa, mais ou menos por aí, Tiago. Quando a gente fala sobre corrigir os filhos, as pessoas perguntam de forma simplista: Tiago, posso bater ou não do meu filho? Eu vou responder essa pergunta, mas quando a gente fala sobre uma criança poder ou não apanhar, ser autoritarista, ser autoritário, né? Não, por favor, não confunda autoritarismo com autoritário, isso é importante, né? Daqui a pouco, autoritarismo, enfim. Quando a gente, como eu falei, o mundo está naquela chatice toda. Mas quando a gente fala sobre o poder, a autoridade do pai, eu queria que vocês entendessem que o que nós temos é tão grande, é tão forte, é tão único, principalmente na primeira fase da criança, ou seja, até os 7 anos, que é como se cada pai fosse um verdadeiro herói. A gente estava falando você falando aí de padrões a serem seguidos, né? Pessoas a nos espelhar. Então, o pai é um verdadeiro herói para o seu filho. Tanto é que o pai fala, filho, pega no cocô, o filho pega. O filho obedece o pai, assim, de forma sem pestanejar. Depois que passa essa fase, então essa fase assim de maior, sabe, conexão sináptica de ocitocina, de formação de memória afetiva, e a criança aprende, tá, gente? Pelo afeto, pelo exemplo e pela repetição. Exato. Então, assim, quando passou essa fase, agora você tem que realmente começar a tratar essa criança muito mais como uma pessoa, muito mais como um pequeno ser, né? Do que necessariamente esse filhinho que ele tá te olhando a todo momento como um super-herói e tudo mais. Então, aqui você começa a perder isso. Só que qual que é o problema? Quando nós temos a possibilidade de ser esse herói dos nossos filhos até uns 7, 8 aninhos, nós não somos. Depois disso, a gente começa receber os estragos de uma desordem, de uma desorganização, de uma estrutura familiar corrompida. E aí aqui o pai está querendo bater, o pai está querendo gritar, o pai está querendo xingar a criança,
E aqui eu já vou falar para vocês que é muito menos. O esforço de um pai que trabalhou muito bem na primeira infância, aquele é pequenininho, aquele é realmente pouquinho. Acontece que se nessa primeira infância você não cuidar do horário de acordar, do horário de dormir, do controle de telas, da mesa. A mesa é uma coisa fundamental que as pessoas não respeitam. O problema não é acordar às 10 da manhã, é perder a mesa. Perde a mesa do café da manhã. E assim, lógico que também é um problema, porque o melhor pico de aprendizado que nós temos, mediado ao cortisol, é às 9 da manhã. Né? Então, se eu vou perder esse pico de cortisol, eu estou perdendo o coeficiente intelectual do meu filho. E aí perde-se a mesa, essa criança então vai perdendo os valores e a gente não é realmente esse exemplo que nos foi ganhado, porque nós ganhamos isso, nós herdamos isso. E quando você perde a mão, aí é o começo do fim. Eu tenho um filme que eu trago esse exemplo, e eu já falei, eu acho que uma ou duas vezes, que eu acho sensacional, que vocês vão dar risada. O filme Kung Fu Panda, o último filme, o Paul, que é o urso panda, ele se torna o grande dragão mestre, alguma coisa nesse sentido. E lá tem os cinco furiosos, né? E o Shifu, que era o mestre deles antes desse, né? Ele passa o panda para ser, a partir de agora, o mestre. Então, você agora é o mestre dos cinco furiosos. Os cinco furiosos se colocam na frente do panda e falam assim, mestre. E aí ele, meu Deus, eu não sei o que fazer, não sei o que. E aí eles falam assim, calma, mestre. Tudo o que você tem a perder é o nosso respeito. E eu acho isso tão sensacional, porque assim, tudo que você tem a perder quando você não faz isso nos primeiros 7, 8 anos de idade, é o respeito do seu filho. Então, quando você não constrói uma base sólida, você vai perder o respeito. E aí você pode falar até melhor para mim, Rodrigo, quantas pessoas aí estão com seus filhos adolescentes e não conversam com seus filhos, um relacionamento superficial, o moleque fica o dia inteiro dentro do quarto, a mãe fala, menino, não pega no celular, tá ali no celular, as mesas de restaurante, cada um afundado a cabeça numa coisa digital. Então, olha só o impacto disso. Eu concluo, Rodrigo, eu já te dou aqui a vez também, e quando você fala que, nós estamos errando nos últimos 50 anos ou mais, né? Eu fico pensando em um livro, na verdade, um filme. Não faz muito, começo do ano eu li um livro com meu filho infantil, é A Fantástica Fábrica de Chocolate, né, de Roald Dahl. E aquele livro é muito interessante. Aquele livro é muito interessante porque ele fala de, gente, um livro sensacional, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Chocolates. É um filme, é um filme que fala sobre aspectos sociais. É um livro. É que eu assisti o filme depois. É um livro que fala sobre a soberba, sobre a luxúria, sobre os pecados. E ali naquele livro tem uma parte, porque são 5 crianças escolhidas para ir para a fábrica, né? E tem um menino, Miguel Tevel, se eu não me engano dele, o nome do quinto menino, Tevel de televisão. E o livro foi escrito lá na década, se eu não me engano, de 50 ou 60, alguma coisa assim, Sim. tá bom? Porque o próprio filme, o primeiro, ele é dessa década. Então ali os Umpa-Lumpas, que são aqueles baixinhos, né, que mimetizam anãos, estavam falando já que criança que fica o dia inteiro na televisão, não respeita pai, é mal criado, criança que fica o dia inteiro na televisão, eles fazem até apologias realmente que são crianças mais castradas mentalmente. Então, assim, olha o que nós estamos falando. Vários leitores, né? Vários escritores já falavam isso há 50 anos atrás, entendendo esse impacto. Então, a criança perde a mesa, a criança perde o sono, a criança perde os valores, o pai perde o respeito que foi ganhado. Não, mas agora com 10 anos eu quero ter... Assim, não estou dizendo que você não possa construir isso de novo, Sim. mas olhem com muito carinho para essa infância, tá? Então, qual que é o papel dos terapeutas? Lutar com isso, gente, e lutar mesmo. Para de ficar aí no comodismo. O terreno é espinhoso. Se você tiver que se arranhar, se você tiver que se machucar, você vai ter que andar aí, porque nós temos um papel. Se nós temos a oratória, se nós temos a visibilidade, se a gente tem o conhecimento, por que eu estou guardando isso, né? Eu acho que quando você não entrega nada para a sociedade, você realmente não está fazendo nada que presta aqui. Então, qual que é o nosso papel diante? É o que nós estamos vendo. A minha pergunta é, se você se depara com alguém sendo castigado, com alguém sendo maltratado, com alguém sofrendo ali alguma coisa, você não se manifesta, então é isso que os terapeutas têm que começar a se ligar mais e os pais realmente fazer um resgate para dentro de si e falar, poxa, pera lá, eu acho que eu estou errando. E assim, gente, para concluir,
todos nós erramos, em maior ou menor proporcionalidade. Nós somos falhos. Só teve um que veio certinho aqui e ele salvou todos nós. Só existe esse. O resto, todo mundo é falho. A questão é, vocês estão recebendo a informação agora. O que você vai fazer com a informação? Eu falo que Exato. quando a gente fala isso, é tipo, você não é cristão, você não conhece a Deus. Então, você pecar, beleza, não deveria, porque é uma questão também de caráter, né? Não tem nada a ver, não necessariamente com a religiosidade. Contudo, quando você fica sabendo do evangelho, você concorda que pecar é pior. Então, assim, você está com a informação agora. O que você vai fazer com essa informação? Corrija, ajuste. Então, esse é o caminho natural. Desculpa, Rodrigo, eu me estendi um pouquinho. Tiago, não há de que você pedir desculpa de nada, porque realmente tudo isso que você colocou é muito pertinente, principalmente porque nós pegamos a deixa da questão das telas, né? E as telas, de fato, Uhum, é um grande problema para o nosso uhum. cotidiano, porque a coisa está ficando cada vez mais agressiva, ostensiva, e as crianças estão cada vez mais ficando expostas a esse perigo. Isso é importante ser colocado, com todas as letras, que trata-se de um perigo muito bem colocado por você. E até na mentoria, quando eu estava fazendo as gravações, e em outras oportunidades, quando eu vou falar até sobre a minha escolha de psicologia, porque eu escolhi fazer na psicologia a clínica infantil, em função daquela frase atribuída a Pitágoras: educar a criança para que não seja necessário punir o adulto. Que foi exatamente isso que você colocou. Como é que a gente vai querer corrigir um adulto, corrigir até mesmo um adolescente, né, que já tem Sim. uma potência vital, física maior do que uma criança, e já está, obviamente, tudo estruturado? Como é que você vai corrigir se você não educou essa criança lá no início? E você falando, eu acabei lembrando de uma situação ocorrida na semana passada, por ocasião de minha filha, que tem 3 anos e 8 meses, sair para uma atividade que ela ia desenvolver, e colocou na bolsa o meu livro de cabeceira, de Sêneca, Aprendendo a Viver. E ela queria, porque queria levar esse livro. Aí, e a mãe dizia: não, mas esse não é seu livro, escolha o seu livro aqui, escolha o seu livro, você tem tanto livro aqui, escolha o seu e leve. Não, eu vou levar esse aqui. Mas esse não tem desenho. Não, mas eu sei ler as letras que papai lê. E ela pegou aquele livro, colocou debaixo do braço e levou. Quer dizer, a coisa do exemplo, a referência, e até a minha sogra, minha esposa, disse: quer dizer, que ela levou o pai para onde ela. Então, quer dizer, é muito forte isso que você colocou, de que os filhos olham para nós como verdadeiros heróis, como verdadeiras as maiores referências, o mundo, né? O Winnicott fala sobre isso quando vai tratar sobre a relação entre a mãe e o bebê. A criança, o bebê tem a mãe como o mundo dela, o ambiente dela, tudo é a mãe. A mãe é quase que um ser total para ela, um ambiente total, aquela relação amalgamada entre a mãe e o bebê. Então, corrigir, né? E é importante porque realmente é necessário, faz-se necessário a Total. correção. Eu tava até, por ocasião dessa live, estudando um pouco. Eu gosto de pensar a partir da etimologia das palavras, e a palavra corrigir, de corrigere, né, que quer dizer gerir, conduzir, comandar, conduzir para frente com. Então você está ali com a criança, né? E você precisa estar com ela. A correção não é um comando: faça isso, faça aquilo outro. Não, você tem que estar com ela ali, fazendo aquele ato com ela. Então, como é que você vai corrigir? Com o seu exemplo, fazendo com ela, ali do lado, com ela junto. Então, você não vai nunca conseguir a autoridade junto a essa criança, de autoria, de você ser o autor e ela ser coautora da vida com você, e você coautor da vida que ela está desenvolvendo, se você estiver distante. Se você Sim, estiver apontando e fazendo como se você estivesse ali manuseando um controle remoto, como se seu filho sim. fosse algo, você manipulá-lo com um controle remoto. Então, a correção exige a presença integral de um pai e de uma mãe devotos à formação do filho, implicados com a condução do filho. Claro, isso não é fácil, inclusive dada a situação que nós vivemos do ponto de vista social, cultural, econômico. Muitos pais precisam trabalhar, muitas mães precisam trabalhar,
estão ocupadas com isso e preocupadas, sim, precisam tomar decisões importantes na vida. Isso vai fazer uma revolução nas suas vidas, mas é necessário, Total, porque total. aquele seu esforço primeiro para aqueles primeiros momentos de vida do seu filho, vai trazer no futuro todos os desdobramentos positivos que você possa colher no seu filho. Perfeito. Não tenha dúvida disso. Então, é muito pertinente isso que você tá trazendo, da questão da gente se implicar logo nos primeiros momentos de vida dos nossos filhos, pelo menos até ali os 7 anos, 6, 7 anos, que é quando se forma ali os principais conceitos do caráter da criança. E dali para frente, a criança já tem inclusive ferramentas para se conduzir a partir das Total. orientações dos filhos, né? Perfeito. Eu vou fazer três pontuações, se você me permitir aqui. A Por primeira é que favor. A Nietzsche tem umas frases boas, vou deixar as frases boas aqui no final, a gente não vai entrar no mérito do Nietzsche, mas ele tem umas frases boas. Segundo, nós somos sim responsáveis, isso vai dar até um pouquinho de polêmica aqui, nós somos responsáveis demais pelos nossos filhos, nós devemos ser verdadeiros mentores, a ponto que, preste atenção nisso que eu estou falando, isso sou eu, a minha cultura, como eu crio meu filho, é da minha responsabilidade. Meu filho é seguro, confortável. Minha esposa está viajando. Quem está cuidando dele é eu. Até por isso eu pedi para atrasar um pouquinho a live. Está dormindo. Então, assim, olha só quando você tem uma casa orquestrada, arrumada, essas coisas todas, certo? Mas às vezes dentro do consultório, em relacionamento com meus pacientes, eu falo, olha, se me deixar, eu vou escolher até a mulher que meu filho vai casar. Nossa, que absurdo. Como assim? Que absurdo o quê? Eu não preciso, lógico, amarrar, mas vem cá, Rodrigo, quais são os seus valores? Olha, eu sou uma pessoa cristã, eu estou guardando, porque o meu menino, eu estou guardando ele para casar virgem. Ah, se ele vai casar, é uma outra discussão, mas eu estou fazendo isso. Então, por que que eu tenho que entregar meu filho para qualquer baladinha, qualquer coisa? Então, vem cá, Rodrigo, vamos tomar um café aqui? Sua menininha está com 16, meu menino está com 17. Vamos tomar um bolinho, vamos começar a se ver final de semana? Por que não? Eu percebo que assim, as crianças de 13, 14, 15, 16 anos, elas estão assim, tão apavoradas para entrar numa prova que eles nem sabem o que que é, que nessa Sim. fase eles deveriam estar entendendo, aprendendo sobre filosofia, história e português. Tiago, filosofia, história, português. Mais alguma coisa? Filosofia, história, português. Eu estava vendo até o comentário, uma publicidade do Brasil Paralelo do José Bonifácio. Falei, nossa, que sensacional! A gente não sabe sobre a nossa história, né? Então, eu vou sim falar, filho, esse troço é aqui. E quando eu digo esse troço é aqui, de faculdade, de formação, eu nem sei, de verdade, se eu quero que meu filho faça faculdade. Por quê? Porque eu vou ensinar ele tanto sobre quem é ser ele, sobre como é o desenvolvimento pessoal, eu vou ensinar ele sobre como gerir pessoas, eu vou ensinar ele o que de fato a gente não ensina para os nossos filhos, a vida. A Aí a gente vida. coloca uma criança para ficar indo de segunda a sexta-feira a sábado, às vezes numa carga tremenda, escolar, não sei o que, não sei das quantas, e o moleque às vezes não sabe amarrar o cadastro direito, nunca lavou o carro do pai, nunca lavou o carro da mãe. Meu filho, se vocês quiserem, depois vocês podem fazer uma denúncia. Vai trabalhar com 12 anos. Vai fazendo o quê, Thiago? Vai limpar os vidros lá no consultório da mãe dele. Vai servir Exato. café, vai retirar os lixinhos. Claro, vai ser 1 hora por dia, alinhado ali. Então, assim, quem que tem que fazer isso? Somos nós. Você vai esperar ele agora com 20 anos. Ô, Rodrigo, eu atendi dois pacientes. Na verdade, eu atendi 4 ou 5 pacientes hoje, que eu atendo poucos pacientes porque o meu tempo de consulta às vezes é 2 horas, 2 horas e meia, porque são autistas, né? Dois pacientes, eu atendi quatro, mulheres que na gravidez, os meninos, pais da criança, abandonaram as mulheres. Mas por quê? Exatamente por isso, porque não existe esforço, não existe dedicação. As crianças entram com 18 anos e eles ganham um carro porque tirou a habilitação. Porque só a habilitação não é contentamento suficiente. Olha o papel do pai. A gente está castrando mentalmente as nossas crianças e adolescentes. Porque quando você chega e não dá valor nas pequenas coisas, quando ele não tem trabalho, quando ele não tem que se dedicar para nada, quando ele não tem. Ah, não adianta nada eu achar. Tiago, seu filho vai casar com quantos anos? Se depender de mim, com 20 anos ele está casando. Ah, e quem que vai ser você na vida dele? O mentor dele.
e o mentor que vai falar sério, vai olhar nos olhos, e eu quero que ele já esteja com família construída. Ah, mas para ele casar com 20 anos, ele tem que começar a trabalhar com 12. Porque não adianta eu colocar uma mulher para ele para eu ficar sustentando ele. Claro que eu vou dar possibilidades, instrumentos para ele conseguir qualquer coisa. Então, qual que é o papel do pai? É de fato só colocar na boa escola, levar para o inglês, levar para natação? Meu filho não faz natação, não faz esse negócio, ele joga bola comigo, joga vôlei comigo. Então, isso é muito importante. E aí, a segunda coisa, eu não sei se é a segunda ou terceira, é que perguntaram aqui. Bom, mas essa questão das telas, nossos filhos veem a gente o dia inteiro no celular, trabalhando, como é que funciona isso? Primeiro de tudo, seu filho está te vendo trabalhar. E aí entenda se você de fato está trabalhando e se de fato aquilo precisa acontecer. Meu filho não me vê na mesa olhando TikTok, Instagram e bagunçando. Meu filho não me vê na mesa usando o celularzinho para joguinho. Meu filho não vê isso, mas ele ousa assim. E ele vai pedir, eu falo, filho, é do trabalho do pai. Ah, mas ele usa para pesquisar alguma coisa muito, sei lá, aleatória. Tipo, pai, qual que é o nome da estação espacial, não sei tal, fulano de tal? Eu não sei responder essas coisas, a gente pesquisa junto. Ou, por exemplo, eu comprei na Amazon ontem livros, falei, filho, senta aqui, vamos escolher alguns livros para nós comprarmos. E aí a gente fica ali, eu demoro uma eternidade para comprar livro e jogos. Aí a gente fica 20 minutos ali na Amazon, olhando, lendo os comentários, aí eu vou lá dar uma olhada nos autores. Então, olha a importância de nós, de fato, sermos mentores dos nossos filhos e entender que a gente não está no mesmo nível. Ah, pai, por que você está assistindo e eu não? Porque eu sou seu pai, moleque. Pronto, acabou. Porque eu sou seu pai, eu não estou no mesmo nível que você. Você tem 6 anos, eu tenho 35. Eu não estou no mesmo nível. Quem decide isso é bom, sou eu. Mas para você decidir isso, você tem que saber quem você é. Para você decidir isso, seu filho tem que saber o que ele espera de você. Para você decidir isso, ele tem que olhar e falar, cara, esse pai aqui me representa. Ele respeita a mãe, ele não está olhando pornografia, ele não está bagunçando. Então, como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou punir? Como é que eu vou bater no moleque se eu, às vezes, não tenho toda essa essência? Quando as pessoas falam sobre bater, e mais uma vez me estendi, eles Tá, perguntam, fique à doutor, vontade, fique à a gente vontade. pode bater nos nossos filhos? Eu falo assim, depende. Na minha leitura, a punição é importante. Na minha leitura. Tiago, você usa da punição na sua casa? Não. Você vai precisar usar? De verdade? Acho que nunca. Por quê? Porque eu construí uma base tão sólida de respeito que eu não preciso punir pelaquilo que eu mesmo construí. Então, muitas vezes os pais batem porque eles geram um caos e aí eles querem corrigir o caos com agressão, né? E aí, quando as pessoas falam, não, Thiago, mas quando é que eu tenho que bater num filho? Ó, vamos lá, né, gente? Vamos trocar a palavra bater por punição, para também vocês não serem exagerados, né? Tá Isso. certinho a hora de acordar? Tá certinho a hora de dormir? Tá lendo com seu filho? Tá brincando com seu filho? Tá orientando seu filho? Seu filho não tem acesso nenhum a celular, porque se também se deixa lá assistindo TikTok, Reels e YouTube ali rodando o dia inteiro, então pera lá. Tá tudo organizado, aí o moleque tem talvez um temperamento mais quente, talvez um sanguíneo, um colérico, e ele vem aqui para você e propositalmente e faz isso só na televisão, tá? E olha para você para te provocar. Talvez porque seja natural ele querer provocar, porque ele está tentando descobrir até onde ele pode ir. Então, assim, eu acho que se você fez tudo certinho, isso não vai acontecer, tá? Mas vamos dizer que ele veio aqui e pá, bateu. Você fala para ele, fala, filho, não bata, por favor, fala firme. Às vezes pega a camisa assim, não, menino, não faça isso, tá? Tipo, a criança tem que, opa, existe um pai é tipo um leão na casa, né? Aí ele olha para você, para provocar e pá, bate de novo. Se você bater nessa televisão de novo, você vai ser punido, você vai ser castigado. Então, o que você prometeu para o seu filho? Cumpra. Você prometeu que ia fazer o quê? Punir. Puni-lo. E você não vai punir agora, aí você vai estar mostrando para ele que não existe disciplina, que não existe uma equação não, um resultado, uma consequência Uma daquilo que foi consequência. prometido. E aí ele entende, bom, eu posso romper as regras. Quer ver uma coisa? E aí assim, então é isso. Esse momento eu falo, pera lá, o que você prometeu? Ah, eu prometi. Aí você vai bater, você vai pegar uma varinha, uma cintinha, sentar, ora com seu filho, senta com ele, fala, e aí vocês conversem, você entendeu? Você entendeu que é assim, assim? Aí o menino fez na frente da mãe. Pup, pup, pup. A mãe, eu acho isso aqui interessante, tá? Isso é a minha leitura em casa. A mãe é quem orquestra a casa, é quem cuida da casa. A mãe é a essência do lar. Essa palavra eu acho tão bonita que as pessoas banalizam tanto do lar. E aí eu falo, quem tem que de fato punir
A criança não é a mãe. Claro que a mãe tem que estar ali, ó, firme, olhando firme, ela tem que mostrar que ela tem autoridade, mas se for para uma punição, na minha leitura, por exemplo, vamos dizer É que o seja, sei pai. lá, sei lá o que você quer se punir o seu filho. Você falou que se ele reprovasse de ano, você ia bater nele. Aí tem que ver o processo, porque assim, talvez ele reprovou de ano porque você não entendeu quem ele era, você não estimulou, você não leu, você não fez nada disso. Mas vamos lá. Aí você vai falar, quem que tem que fazer? O pai vai lá fazer a punição. Por quê? Porque quando o pai punir, o que esse menino vai ficar? Puto da cara, porque ele apanhou. Ele vai ficar nervoso, ele vai ficar estressado, ele vai ficar chateado, puto da cara. E aí, qual que é o papel da mãe? Vir aqui agora nesse menino e falar, filho, o que aconteceu? Ah, mãe, o pai me bateu. Ué, mas ele bateu por quê? Ah, porque eu bati na televisão. Nossa, mas estava certo ou estava errado? Estava errado, mãe. Filho, você já parou para pensar o tanto que o seu pai te ama? E a gente ama esse negócio assim de uma forma absurda, né? Você já parou para pensar o quanto teu pai te ama? O quanto deve ser difícil para o seu pai te punir? A criança fala, nossa, mãe, é verdade, né? É verdade. Então, olha a mulher inteligente, olha a mulher sábia, olha a mulher que realmente conduz uma casa harmônica. Só que o que a gente vê na prática é o quê? Uma mulher cansada, estressada, porque fica o dia inteiro em casa com a criança, o pai não está contribuindo, ela está descabelada, estressada, xingando com o moleque a cada 2 minutos. E quem que é o pai? O bonzinho, o amiguinho do menino. Ele não é o leão, ele é a gazela. E isso é um problema, porque a presença do homem por si só, ela é que nem de fato o leão. Ela deve causar, opa, o leão tá na casa. Eu não vou O beber Léo ali na chegou. fonte porque eu sei que, sei lá, o leão dá uma patada, ele gera dano na gente, né? Não que ele precise, mas olha só quando a gente entende o papel de cada um dentro da casa. E aí, concluindo, e eu Perfeito. termino aqui para você falar um pouquinho mais. Nietzsche tem várias frases sensacionais, né? Mas tem duas que eu acho que é muito, muito conhecida de todo mundo, né? Para fazer nascer uma estrela cintilante, eu estou resumindo aqui, né? É muito maior, né? É preciso um verdadeiro caos, um Caos. verdadeiro esforço. Então, assim, você tem que ter muito esforço para fazer seu filho ser uma estrela cintilante. Isso é simples. Se você não tiver esforço, acredite, a conta vai pagar. Dois, se optar pelos prazeres, né, da facilidade, esteja disposto a viver com a mediocridade. Então, assim, claro, não é bem exatamente assim, mas é essa a ideia que ele fala, né, para também não abrir aspas para ele. Então, olha só a importância da gente, de fato, ter esforço. E muitos de vocês estão tendo. Imagina, 9:30 da noite, vocês estão aqui, ó, escutando, aprendendo, lendo. Então, doutor, por favor, complemente tudo aí, porque no final das contas, quem tem doutorado em psicologia infantil, em comportamento da criança e que atendia quase 20 anos famílias, é o senhor. E que aprende todas as vezes que escuta você falar também sou eu. Porque, veja só, Tiago, a aula que você deu como conduzir os filhos, de conduzir mesmo, né? Que é o que a gente mais precisa hoje. Você falando e eu lembrando exatamente toda a formação que meus pais me deram, né? Mesmo meu pai viajando, meu pai era representante comercial, mas minha mãe em casa dedicada aos 5 filhos. Para você ter uma ideia, eu vou abrir uma situação da minha vida pessoal. Lá vai. Eu tinha 19 anos quando eu fiz alguma coisa que minha mãe não gostou e ela disse: você está de castigo. Me colocou no quarto com a porta aberta e eu fiquei. E já era hora de sair. Mas a senhora me botou de castigo, mas minha namorada vai ligar agora. Nossa, você está de castigo, fica de castigo. Eu não vou sair, não, não vai sair. E aí eu fiquei. E aí eu fiquei. E eu fiquei porque eu reconheci que de fato ela estava certa e que ela era minha mãe e que eu deveria sim me submeter àquilo que ela colocou porque ela estava certa naquele momento e eu fiquei de castigo. Eu disse, eu só lhe peço uma coisa, mãe, quando for para sair do castigo a senhora me avisa. Então fique tranquilo, eu lhe aviso. Aí depois a mãe disse, pode sair do castigo. Aí na hora eu fui ligar para minha namorada e sair. Mas olha só, isso foi implantado desde muito cedo. Desde muito cedo que na condução, onde dedicado a essa formação, os pais literalmente deram suas vidas. Por quê? Porque deram seu tempo de existência. Porque se dedicaram a essa missão,
a esse sacerdócio, vamos colocar assim, porque é isso que a paternidade e a maternidade representam. E assim, foi muito. Eu pensei muito sobre o que fazer e como conduzir essa orientação, principalmente para profissionais. Inclusive, aproveito aqui e faço o convite para vocês se inscreverem na jornada que está aí na minha bio, porque é exatamente sobre isso que eu quero tratar com os profissionais e os pais que, assim, participarem juntos dessa jornada. Porque a condução dos filhos, e aí muito bem lembrado por Tiago, a importância de inseri-lo ainda no início, né, no início da sua vida adulta. Porque, assim, Tiago, sendo muito franco, eu não sei como é a sua leitura a esse respeito, mas eu tenho uma certa dificuldade com uma espécie de apologia que se faz à adolescência, como se fosse a melhor coisa do mundo e é o lugar do desejo. Isso a gente escuta muito entre os psicanalistas. O lugar do desejo e o respeito. A adolescência é um dos períodos mais difíceis e dolorosos. A própria palavra adolecer, e de adoecer, ele está sofrendo, está em sofrimento. Se você não tiver alguém ali que segure na mão dele e diga, vamos por aqui, ele vai ficar perdido. E aí quem é que vai orientar ele? Um gamer? Um joguinho que ele vai começar agora com um grupo de amigos a se conduzir? É claro que não. Se não for o pai e a mãe a conduzir, a pegar na mão dessa pessoa que está saindo da infância e entrando na vida adulta, porque ele está entrando na vida adulta. Se não for através de um trabalho, uma das práticas mais ordenadoras psiquicamente falando. Você pega um trabalho e coloca essa criança no trabalho, como acontecia, porque isso acontecia nas gerações passadas, e o menino começava desde muito cedo a assumir a responsabilidade das suas atividades. Claro, não é para explorar o trabalho dessa, porque você não explora o trabalho de ninguém, mas é o de conduzir a criança saindo da infância e agora entrando na vida adulta, para ele ser inserido no mundo real, ser inserido na realidade, ter um ordenador psíquico extremamente poderoso, que é o trabalho, o fazer no mundo, o ser no mundo através daquilo que ele faz, e a partir dali ele vai se desenvolvendo, vai se ordenando, vai maturando a sua vida e a sua existência. Então, não existe nada mais terapêutico, nada mais corretor, muitas vezes, porque o trabalho pode ser até um instrumento de correção, já que a gente está falando em como corrigir as crianças na medida certa, nada melhor do que um trabalho. O trabalho é muito importante. Eu não sei de que... Você é do interior de São Paulo ou é Não, gente, assim, eu sou de Mato Grosso, mas eu vivi numa cidade que eu não tinha energia elétrica e asfalto. Isso aqui é uma história para outro Pronto, momento, que assim, eu cresci como se fosse há 100 anos atrás. Essa é a minha pronto, criação. perfeito. E muitas das coisas que eu falo, e eu já te devolvo, é porque eu vivi, porque eu passei. Então, assim, não posso nem falar aqui, porque seria assim, como assim, doutor, isso? É exatamente isso. Então, eu falo assim, que Cara, mais ou menos. das misérias que eu cobro, eu vivi, eu passei, eu sofri, e assim, não olhando, e quando eu digo as misérias, gente, é tenso, tá? Só que eu não olho pra ninguém culpabilizando, é por conta que fizeram isso comigo, é por conta... Não, pera lá, eu sou dono da minha história, tem trauma isso? Como qualquer coisa, se tomar um tapa na cara, você vai ficar pensando tapa na cara a vida inteira. Contudo, eu não posso parar minha vida agora porque eu tomei um tapa na cara. Então são coisas distintas. Desculpa, Não, pode Tiago, não, concluir. perfeito. Então, mais ou menos, eu já sei um pouco da sua que parece muito com a minha. Porque a minha infância inteira foi na zona rural. Tanto é que eu tenho uma fazenda que aquilo ali é tudo para mim, a minha fazenda. Todo final de semana eu corro para lá porque eu não aguento cidade. Cidade para mim é uma coisa patogênica. Com todo respeito a quem gosta Sim, de sim. cidade, mas assim, tudo bem. Então, o que era que eu via muito no período em que eu era criança e estava lá vendo, principalmente meus avós, na roça, né? Eu vi as crianças ajudando os pais, pô. Meus pais ajudaram os pais dele, pô. Meu pai ajudava meu avô, ainda criança. Meu pai, com 12 anos de idade, assumiu a casa praticamente em determinadas situações que o meu avô precisava se ausentar. Era quem assumia a casa. Meu pai tinha 12 anos de idade, trabalhava, já viajava, inclusive, comercializava tudo Sim. aos 14, 15 anos. E aí você vê um cara com 30, 35 anos de idade
Pô, não sabe quanto Morando é com o os quilo de feijão pais. que... Morando com os pais, não sabe Morando com quanto é os a conta de pais. água, pô. Não sabe quando é a conta de luz. O cara tem 35, 40, 50, sei lá, né? A E agora, chamada adolescência tardia, que alguns teóricos trazem e tal. Olha o dano que se fez ao longo dessa vida com uma pessoa assim. Por quê? Porque ela não pode sair para comprar o pão. Ela não pode. Não pode sair. Poupando, quer perfeito. dizer, poupando essa pessoa, você acha que está super protegendo, e poupando, você está expondo essa pessoa ao fracasso. E nós crescemos, aquilo que a gente falou com esforço, assim, até o individual, né? A gente falou do esforço do pai para criar o filho, mas a gente só amadurece também com o esforço, com o sofrimento. Não existe crescimento se não há, desculpa, crescimento se não há esforço. Como é que você passa na prova? Estudando, sentando a bunda no sofá, estudando o dia inteiro. Como é que você sabe falar? Como é que a gente está falando o que a gente fala aqui? Estudando. Gente, na hora que você descansa, a gente está trabalhando. Assim, na hora que a gente descansa, a gente está trabalhando. Então, é mais ou menos por aí. Então, a criança, ou no caso aí a gente já está falando do adolescente, adulto, esse adulto de 35 anos, assim, não há nada mais desastroso. E, mais uma vez, depois eles cancelam a gente aqui, tá? Pai de pet, tá? Que o cachorrinho não sei o quê, não sei das quantas. Você para com isso, cara. Valoriza a vida. O cachorro é cachorro, tá? Ai, meu Deus, falou que não? Cachorro é cachorro. Deve ser respeitado, deve ser cuidado, deve ser bem alimentado. Um bom cão de guarda. Imagina, olha só os valores, né? A gente fala tanto do papel de cada um. Qual que é o papel de verdade do cachorro? É um De um cão. bibelozinho para você ficar limpando o bumbumzinho ali com papel higiênico, colocando calça plástica? Ah, mas a gente mora em apartamento. Aí é uma outra discussão, tá? Mas é isso. Então, um homem morando dentro da casa dos pais, e a gente pode considerar que já, assim, estourando, judiando 25 anos, porque infelizmente no Brasil a gente tem uma maturidade mais tardia. Então, homem de 25 anos sai de casa. Ah, vai sofrer, você vai crescer. E aí você vai trabalhar o dia inteiro e à noite você vai estudar tráfego aí com esses caras que sabem, copyright, não sei o que, e vai ganhar dinheiro ainda. Então, é mais ou menos por aí, entendeu? Ou fazer o que você quer, fazer psicologia. Porque assim, gente, mas psicólogo não ganha dinheiro. Não ganha quem não sabe trabalhar. A verdade é essa. Qualquer profissional, a gente tem aí ganhando milhares, milhões de reais anos, com, às vezes, sei lá, professor de matemática. O Sérgio Sérgio Marcilli, né? Não vou falar Sérgio quanto o cara Marcílio. ganha, né? Mas assim, Marcelo, eu tenho as apostilas dele agora, esqueci o nome do cara. Então, assim, olha só, é professor de matemática, professor de inglês faturando milhões. Então, assim, não se trata de uma coisa, de outra, de uma especialidade ou de outra, de uma profissão ou de outra. Se trata do esforço. Essas pessoas não chegaram ali do nada. Elas se dedicaram. Quando todo mundo estava descansando, estava trabalhando. Então, assim, quando a gente há esforço, a gente conquista, né? E aí a gente tem até, eu acho que a live ela ficou mais ampla do que corrigir na medida certa, é que não tem como a gente corrigir os nossos filhos se a gente não primeiro olhar para as nossas misérias. Vocês vão falhar constantemente. Se a gente não olhar para as nossas misérias, corrigir as nossas misérias, a gente vai falhar. Não adianta eu falar para vocês, olha, a medida de bater é essa. Não tem. A medida de punir é essa. Não tem. Não A tem. única coisa que eu falo para vocês é que se houvesse apenas duas possibilidades, isso não existe, entre permissividade e autoridade, assim, escolhe em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar a autoridade, tá? Permissividade está estragando os adolescentes, os adultos, as crianças. Ah, Crianças permissivas demais, que tudo pode, tudo é saciado. E eu falo assim, lá do pequenininho, sabe? Ainda aquele supra-sumo de criança que chega no consultório, tá na sala de espera, começa a chorar. Nossa, tem que... Calma, deixa a criança chorar um pouquinho. Deixa a criança ficar no ócio, a criança chega no consultório, tira a roupa, o pai já tá desesperado, calma, 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 filho, calma, eu tô aqui, chupeta, já ligam o celular. Meus pais não fazem isso, porque já sabem como eu me posiciono, né? Mas antigamente eles faziam isso, já ligavam o celular em cima do bebê de 8, 9 meses para ele não chorar. Eu, calma, como assim não chorar? Criança tem que chorar. Então, assim, cuidado com a permissividade, com essa superproteção, com esse bibelozinho, com todo esse processo. Vai lá, Rodrigo. é isso mesmo. E assim, eu vou só pegar um ponto que você colocou para a gente ver. E eu tratava isso, inclusive, nas minhas aulas, que eu, durante quase 15 anos da minha vida, foi como professor de psicologia jurídica, principalmente em situações de conflito judicial envolvendo crianças em vara de família, enfim.
E tinha uma aula que eu chamava muita atenção dos alunos, que era tratando sobre a relação de psicologia e direito civil, mais especificamente a questão do direito de família. Como essa coisa do pai de pet é perigosa. Eu vou dizer por quê. É perigosa e assim, e tem desdobramentos civilizatórios importantes. Eu não sei se vocês que estão assistindo aí sabem disso, mas existe um número importante de processos que estão tramitando na justiça de casais que se separam e lutam pela guarda do pet. Agora, imagina quantos milhões de reais vai pro ralo para que um juiz se debruce de um processo, tenha que estudar, tenha que se dedicar àquilo ali para decidir sobre com quem vai ficar o pet. Isso é muito grave. Só acha isso que é uma piada, acha que isso é um absurdo no ponto de vista que irrita. Isso não é para rir. Isso não é uma piada, porque isso tem desdobramentos civilizacionais importantes. Isso está dentro do direito. Aí vai começar a abrir espaços para decisões em tribunais superiores. Chega lá na jurisprudência e um animal passa a ter a mesma condição de civilização e de civilidade que um. Não é nada contra os animais, muito pelo contrário. A gente, Não, inclusive, é importante um pet para. Você sabe muito bem, isso, gente, é dar o Tiago, e valor muita que gente um sabe, pet é mas tratar o um valor que pet o como pet é. pet. Exatamente. Exato. Não se Exato, trata você não. de não cuidar dele, só se trata de, peraí, você tem que cuidar dele como ele é, com afeto, Como com ele é. carinho, Até os com médicos disciplina. veterinários fazem isso. Exato. Os médicos veterinários dizem não tratem os cães, os gatos, os pets como pessoas. A natureza dele é outra, eles vão adoecer. Eles vão adoecer porque não são gente. Eles vão adoecer. E isso é muito grave. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo a noção até da realidade afetiva delas. Onde Sim, está ancorada a vida afetiva dessas pessoas, a ponto delas negarem, inclusive, a sua afetividade humana e direcioná-la sim, a uma outra espécie. E aí, claro, uma série de outras desordens que vêm em consequência disso. Tem um limite. Você vê que muitos desses casos a gente encontra, infelizmente, dentro do consultório, até uma certa imaturidade, uma identificação com aquela coisa infantil, o pet ali se remetendo ao arquétipo de um bebê, de um bebezinho, e você ali como ali participando daquele universo infantil, de bebê e tal. Ali, denunciando uma imaturidade e uma infância ali sua, por vez de você se sim. tratar, você vai se entregar a esse sintoma. Não é que a gente não tenha que reconhecer a importância do pet, realmente é muito importante. É importantíssimo, até para determinadas pessoas, ajuda no processo de sofrimento psíquico, ali é uma presença, uma coisa, mas você Uma sabendo responsabilidade, dosar, desculpa, Rodrigo. Uma responsabilidade. O cachorro ele pode ser uma responsabilidade que você tem que exato, cuidar, que você tem que alimentar, exatamente, que você tem que ir exato, lá. Não, não, assim, gente, cachorro principalmente esses maior, cachorro grande, bulldog grande, tipo pet shop. Não, pega lá o sabão. Eu lembro do lavando cachorro toda sexta-feira. Coloca esse isso, menino aí, ó, esse menino de 10 anos, 12 anos, para pega o sabão lá, o benzoato benzila da vida, que já mata a sarna junto, e passa e lava o cachorro. Então, assim, trata o cachorro como algo que é da sua responsabilidade. E assim, eu percebo também, e aí eu posso falar, porque eu sou do comércio, eu cresci no comércio, e eu tive um pet shop, eu montei um pet shop e nunca tive cachorro, né? Eu montei um pet shop, respeitava aquela coisa toda, bababá, bababá, bababá. Então, assim, a gente tem um respeito muito grande pelos animais, né? Você quer falar alguma coisa? não, 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 por favor, eu tava só É- escorrendo é- aqui a cabeça. Exato. E aí o que dava lá, assim, cachorro com ansiedade, um cachorro com depressão. É isso que você falou. Olha só. E aí a criança, o adulto, os amores e pai sempre falando assim, eu sou satisfeito, assim, porque a gente já tem o nosso pet, né? E aí a gente não precisa de filho. E falar de filho é uma coisa tão louca que, assim, quem perguntar aí quem não é pai, né? Fala assim, mas como é que eu sei o que é filho? Filho é uma coisa sensacional, mas eu amo cachorro.
Gente, é que é tipo uma coisa que você só vai entender. Eu sei que parece um jargão bobo e comum quando você for pai de um. É tipo a gente estar aqui falando: olha, eu amo surfar. Aí eu pergunto pro Rodrigo: Rodrigo, você sabe surfar? Não, mas me parece ser legal. Ó, tem ali. Falei, você já surfou? Não, mas olha, veja bem, eu fico na areia. Mas parece ser. Não, você só vai entender quando você surfar essa onda de ser pai. Então, assim, não banalizem o que é o amor de um pai, de um filho, tá? Não compare ele com pet, essas coisas todas. E a gente mudou muito o assunto, mas eu acho que tudo isso tem muito, muito, muito a ver. Tem a ver, porque todos esses pontos precisam de alguma forma ser corrigidos. E a gente, nesse sentido de corrigir, inclusive, os afetos, não deixa de ser uma forma e uma necessidade dos adultos, inclusive dos pais, né? Porque às vezes acontece você isso é comum, você ter pessoas até com uma certa idade que agora, ao invés de ser avô e avó, começa a ser pai de pet. Né? Acontece isso, acontece. Como é que está a organização afetiva dessas pessoas? Né? E como é que está a relação dela com os netos, mas aí você tem uma relação completamente diferenciada com os pets. Então, é também uma necessidade de correção, porque corrigir os filhos é também corrigir os pais. E corrigir também gerações de antepassados. Para que a gente não incorra, por exemplo, nos chamados traumas transgeracionais. E que a gente carrega problemas aí de algum tempo mesmo sem se dar conta disso. E que é uma responsabilidade nossa colocar um ponto final resolvendo a situação como ela precisa ser resolvida. Mas, Sim. Tiago, já Não, não, vamos não, para eu quero uma. concluir aqui Sim, uma, por eu favor. quero concluir uma coisa que a gente deixou de lado, que são os avós. Sim, Gente, é bizarro a quantidade de avó que entra no consultório e que fica usando o celular enquanto a mãe está conversando das coisas importantes. Eu não sei nem o que que a avó foi fazer lá. É bizarro a quantidade de avós que abrem todo tipo de pacote de bombom, mas não descascam uma maçã. É bizarro a quantidade de telas que um avô usa para o seu neto em detrimento à leitura. Tipo, quantos livros você leu para o seu neto desde que ele nasceu? Ó, eu não li nenhum livro com ele. E quantas vezes você ligou o episódio assim? Mas veja bem. Então, assim, quando a gente fala no buraco da nossa formação, não somos nós que estamos apenas errando, né? Então, veio de mais longe. Só que o problema é que nós somos jovens. Arrumar velho dá trabalho. Mas dá trabalho. Se ele explicar para uma pessoa de 70 anos que tem que mudar, é trabalhoso. Então a gente tem que mudar a gente, tá? E não é para ficar falando, essa velha faz isso mesmo, minha sogra chata, não sei o quê. Não, não. Chata é você que tá dependendo dela. Se você depende dela e ela tá te fazendo um favor, você pode conversar, discutir, mostrar o porquê. Se ela continuar querendo fazer aquilo, você tem a opção de simplesmente não levar de lá, né? Essa questão de avós, né? A pessoa fala assim, nossa, mas eu tenho problema com a minha avó, nora e sogra. Olha isso aqui, gente. Nora e sogra. Nora e sogra. Sabe, conflito, não sei o que, não sei das quantas. E o homem, o marido, ele sempre inclina para a mãe dele, não para a mãe dos filhos deles. Isso é um exatamente. problema. Isso assim, isso é bizarro, tá? Um homem quando casa com a mulher, a pessoa mais importante da vida dele tem que ser a mulher. A mulher dele. Tiago, eu vou A mãe perguntar do uma coisa para filho. vocês, eu não preciso nem ser. Poxa. A mãe do filho, a mulher dele. Eu vou perguntar uma coisa para vocês que vocês vão falar assim: nossa, isso é pesado. Vocês amam mais o filho de vocês ou o marido de vocês? Você vai falar, meu Deus, meu filho. Pensa de novo, o marido ou o filho? O filho. Eu sei que o amor de mãe com filho é uma coisa. É demais, é sensacional. Só que a pessoa mais importante na sua vida não pode ser seu filho, tem que ser seu marido. Por isso que os casamentos estão destruídos, rompidos, acabados. Então, assim, o marido. Por quê? Porque seu filho vai crescer. E aí quem está estragando esse moleque é exatamente você que, não, mas meu filho é a pessoa mais importante do mundo para mim, e se eu precisar lutar contra o meu marido pelo meu filho, eu vou lutar. Não, vocês na verdade teriam que estar junto orientando esse menino. E aí, Exato. terminando esse assunto, então assim, homens, se posicionem em favor das suas esposas em detrimento de qualquer coisa. Ninguém deve ofender a sua esposa. A ponto que, se você precisar se apartar dos seus pais, você se aparte. Se ofendem, se maltratam, se falam mal da sua esposa, não é um ambiente para você estar. Mas por quê? Porque eles são imaturos. Acabamos de falar a quantidade de maturidade.
Há um provérbio africano que fala é necessário uma verdadeira comunidade, uma verdadeira aldeia para mostrar o caminho para as crianças. E aí o que acontece? Os nossos avós, são os avós de TikTok, Instagram, ficam assistindo série o dia inteiro, correndo para lá, para cá com essas coisas que não têm utilidade nenhuma. Como eu falei, eu tenho certeza que gastam mais horas, assim, mais horas não, infinitamente mais horas com séries do que lendo livros para os seus netos. Então, quando a gente fala onde está o buraco de tudo isso, onde está o buraco da nossa formação, ele é muito